com as nossas boas-vindas àqueles que sintonizam o grupo de Conexão Bíblica. Nos unimos novamente na presença do Deus Todo-Poderoso para falar da palavra dele, palavra digna de fé. E o assunto é fé, isso mesmo, né? Estamos tratando das parábolas do reino, ensinamentos importantes para cada um que crê, para aqueles que se converteram, né? Por quê? Porque são aqueles que estão destinados ao reino. Devemos nos questionar quando vamos conhecendo as parábolas, porque elas trazem critérios que serão utilizados no julgamento de Cristo, o julgamento daqueles que creem. É um julgamento que nos coloca dentro do reino em situações diversas, diferentes, dependendo de como nós acolhemos essa palavra. Bom, tudo isso nós temos tratado e vale a pena a gente estar sempre alertando sobre estas coisas. Nós falamos sobre Vamos primeiro fazer a nossa oração, porque senão a gente começa a se perder, né? Já ia indo por um caminho do entusiasmo, e primeiro de tudo é nos colocar na presença de Deus e buscar a direção do Espírito Santo. Isso é uma coisa sistemática para o cristão. Ele deve ter essa consciência, o Espírito de Deus está com ele, e ele deve ser consultado, ele deve ir adiante. Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós nos reunimos em Tua presença, eu e todos os que nos ouvem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, vos louvamos e agradecemos. Temos a fé que nos destes na nossa conversão e queremos cuidar dela bem. Queremos que ela se desenvolva e cresça. Ajuda-nos, Senhor, com estas parábolas. Ajuda-nos com essas palavras que estão aí, Senhor, diante de nós. Porque são palavras que edificam, são palavras que são alimento para o nosso crescimento. Pedimos estas coisas na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, vamos dar início. Nós estávamos tratando anteriormente a parábola das virgens com suas lâmpadas, eram as 10 virgens, lembra? Que enfatizava o quê? A transformação individual. Há muito tempo temos falado dos dois trabalhos do cristão, esse trabalho interior, individual, que é o da transformação. O cristão era um ser e vai precisar tornar-se outro ser, né? E nós sabemos que a essência do ser é corpo, alma e espírito, e isso tudo a gente tem enfatizado aí nos nossos estudos, né? Agora, o cristão que se converteu, em verdade, ele ganhou um novo espírito, só que ele é pequeno, ele deve crescer e ocupar a natureza do cristão. Esse novo espírito recriado, ele tem condições de se tornar igual a Cristo, que o espírito de filho do homem não tinha. Então, esse avanço é que precisa acontecer em todo cristão, porque é isso que será avaliado naquele dia da ressurreição. Então, a transformação individual e, para os servos, a dedicação, o esforço, o zelo pelas coisas de Deus como obra, né? E sem fé é impossível agradar a Deus, como está aí na tela. É preciso da fé para realizar as obras de Deus. Então nós agora vamos entrar nessa parábola que Lucas chamou do dinheiro emprestado e que Mateus chamou a parábola dos talentos, né? Talentos e do dinheiro emprestado. A gente já falou, eu só estou relembrando para dar continuidade, talento ou mina é um valor monetário, certo? O talento era uma unidade de peso que depois foi sendo usado como unidade para dizer unidade como algo valioso, um peso de algo valioso, e a mina, que era uma moeda mesmo, com uma medida também em peso, em prata, tá? Mas isso é só detalhe, o que importa é que é
um bem de valor, é um recurso de valor, talentos ou dinheiro, né? Vamos então dar entrada agora, já falamos na última conversa nossa, na parábola dos talentos ou do dinheiro emprestado. Elas sempre começam com um alerta. Eu queria hoje falar um pouquinho mais desse alerta aí, não tanto nos prendendo ao texto, já falamos da última vez, mas o alerta quanto às parábolas, né? A gente tem que se colocar na parábola, a gente tem que se colocar dentro dela, aquilo foi dirigido a nós, né? Ou, em algumas ocasiões, parábolas que já foram, à comunidade, à igreja, mas é dirigida muitas vezes individualmente ao ser humano que está convertido, que está caminhando com Cristo. Então, sempre é importante a gente fazer perguntas para nós mesmos, né? Em relação àquilo que está ali dentro, aquilo que está sendo ensinado, e não foi por alguém qualquer, foi pelo próprio Jesus Cristo. Ele ditou ele trouxe essas parábolas para os apóstolos e eles registraram conforme o Espírito Santo permitia. Jesus tinha dito aos apóstolos: enviarei o Espírito Santo e ele vos fará lembrar de tudo o que vos disse. Então aqui são palavras de Jesus, em versões de Lucas, de Mateus, mas são palavras para nós. O alerta é por quê? Porque sempre tem um alerta, né? Porque o mundo vive numa concupiscência, numa tendência às trevas, né? Um apetite pelo mal, pelas coisas do mal que ele nem sabe que é mal. E aí que está o problema. Para o mundo existem muitas verdades que não são as verdades de Deus e que são falsas verdades. Então esse engano crescente requer um alerta de quem está sendo chamado a ver. E esse é o trabalho que Jesus deu a cada um de nós para realizar, abrir os olhos aos cegos, enquanto a luz está no mundo, e aí passar a ver, estar atento, reconhecer o que é a verdade e o que é o engano. O engano, eu reforço, é crescente e cada vez mais o mundo mergulha num caminho de trevas. Mas para nós é preciso que nessas trevas brilhe mais a luz de Deus. Então, ficando esse alerta, né, sobre a importância de tirar o conteúdo das parábolas e trazer para si mesmo, nós vamos passar também por essa tela que já tratamos anteriormente. Então, parábola dos talentos ou do dinheiro emprestado. Vamos comparar Mateus com Lucas, né, os textos, porque sempre se complementam, lembra? Já tratamos sobre isso. Mateus, no capítulo 25, versículo 14, diz assim: será também como um homem que, tendo que viajar, é uma frase importante, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. Olha o valor aí, o bem precioso, né? Lucas tratou o início da parábola assim: ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns dos discípulos, né, não está escrito aí, mas a gente subentende, alguns dos discípulos se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar em breve, porque eles estavam imaginando que o reino anunciado em todo o Velho Testamento era algo que ia acontecer aqui nesse mundo. Jesus é que veio trazer essa visão do reino nos céus, né? Mas eles pensavam que era aqui, que era o reino de Israel, né? E como estavam chegando em Jerusalém, havia de se manifestar em breve. Então Jesus acrescentou essa parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, enquanto em Mateus fala tendo que viajar. Isso, ele teve que fazer essa viagem e era um local distante, a fim de ser investido de realeza e depois regressar. Nós falamos que essa realeza é Cristo, homem, feito rei, quando ele subiu à presença do Pai. Antes ele reinava com o Pai, agora ele é um homem, o primeiro homem, o primogênito dos homens que ressuscitam e sobem a Deus. Ele é o primogênito e ele tem a condição de rei dos reis diante do Pai, né?
Então ele foi ser investido dessa realeza para depois regressar. E esse é o período que nós vivemos. É o período de tempo entre a crucificação de Jesus, que foi a partida para a viagem, e sua segunda vinda, quando ele retornará investido dessa realeza. E é nesse período que são gerados os filhos de Deus. Até aí já tratamos. Continuamos aqui agora numa nova etapa, mas também já falamos, né? Mateus vai descrever mais um passo da parábola. E diz assim: a um daqueles servos, né? Daqueles servos a quem foi dado os valores, né? Deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Então existe uma diferença que não é da parte de Deus. É uma diferença que depende do indivíduo. Depende do indivíduo, precisa se entender o que é essa capacidade, né? Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e fê-los produzir e ganhou outros 5. Então, peraí, aquele bem precioso, aquele valor, cresceu, multiplicou, né? Era 5, passou a ser mais 5, 10. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou outros 2, também cresceu. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Guardou lá. Ele não quis utilizar aquilo de modo que ele crescesse. Ele preferiu guardar, não jogou fora, tinha um respeito por aquilo, tinha um cuidado com aquilo, mas escondeu para que ninguém tomasse dele, só que não operou com ele, né? Então, essa visão dada em Mateus mostra o seguinte: esse que tinha 1 podia ter feito como os outros, não é porque ele tinha a menor quantidade que ele não poderia fazer crescer. Então aqui um ponto importante: cada um que recebeu pode, esse bem precioso pode fazê-lo crescer, né? Nós vimos isso aí. Vamos lá, como Lucas tratou isso aí? Então Lucas fez diferente, não foi a 3 servos que foi dado quantidades diferentes do valor monetário, mas sim chamou 10 de seus servos e deu-lhes 10 minas. Olha que interessante, aqui foi uma mina para cada um. E mina é aquele valor, aquele bem precioso, né? Deu-lhe 10 minas, uma para cada um. E ele acrescenta, na visão de Lucas, né, que nessa revelação traz: negociai até eu voltar. É até aquela vinda. Os homens vão estar sempre, e você que está ouvindo, eu que estou falando aqui, temos que saber que temos que negociar, fazer algo com esse valor. Mas os homens daquela região, aí está falando de outras pessoas, os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Então, quem são esses? Não são os servos. Então fica bem claro para você, esses não são os servos. Esses são aqueles que não querem saber de ouvir falar desse reino e nem acreditam nisso. Acho que isso é algo inventado, certo? E, portanto, sem qualquer valor. Então, esses daí se retiraram. Não queremos que ele reine. Se ele está se chamando de rei, é em outro lugar. Aqui não vai reinar, não. Em mim não vai, né? Então, essa é a pessoa que não se converte. Ocupa esse lugar, hein, pessoal? É aí que está os não convertidos. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Então lá falou para negociar, aqui já falou para negociar. Por que negociar? Para obter lucro. Lucro é um acréscimo do valor, um crescimento do valor, né? Então está aí a visão de Lucas desse texto. Vamos ver algumas conclusões, né? Talentos e minas correspondem ao recurso monetário para adquirir bens, mas bens que agradam ao homem ilustre, né?
senhor daqueles servos, que por sinal é Jesus. E nós sabemos que em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus no homem? É a fé. E a fé em quem? Em Jesus, né? A fé em Jesus, essa firmeza de que Ele é o Verbo e que Ele é a verdade, isso é o que agrada a Deus em nós, em você, em mim. É aí que está o que Deus está olhando dentro de nós. Como está a nossa fé? Porque sem essa fé é impossível agradar a Deus. Os homens podem fazer boas obras, podem fazer coisas justas, mas tanto essas obras quanto essa justiça não são perfeitas aos olhos de Deus. E não são mesmo, né? Porque ainda que a lei fosse a vontade de Deus, a lei não levava o homem à perfeição. Era uma disponibilidade de Deus provisória para que o homem se mantivesse dentro daquilo que é justo, que é verdadeiro para esse mundo. Mas o propósito de Deus era a justiça e a verdade do reino, lá do alto. E isso é impossível. Só vem mediante a fé. E nós estamos tentando entender isso ao longo de todos os nossos estudos, né? É algo que é impossível o homem alcançar por si mesmo, mas é possível pela graça de Jesus Cristo e pela presença desse poder que foi colocado com cada um de nós, que é o Espírito Santo. Não é o talento e a mina, que esse é a fé, mas é um poder que, por meio do Espírito Santo, pode nos ajudar a crescer na fé, né? Talentos e minas são simbolicamente uma medida de fé. Assim, a fé tem tamanho. Importante essa afirmação. Embora a gente já tenha falado muito, é importante ter consciência. A fé tem tamanho. Cada um recebe um tamanho de fé logo que se converte, de acordo com a capacidade. E está aí. A capacidade não é uma habilidade ou um conhecimento, né, que a pessoa tenha naquele momento, então ela é tão hábil que ganhou mais. Não é isso, né? É como uma disposição, é como assim, eu estou para dar um presente e estou esperando quem estende as mãos, e quem se alegra mais, e quem está mais entusiasmado, né? Então, essa disposição é do homem, e ela acontece quando? Quando este homem é exposto ao Evangelho. Então, essa capacidade é uma vontade de acolher o Evangelho, uma vontade crescente, um tem mais, outro tem menos, tá? Então, não importa, essa diferença existe, e sempre essa questão da vontade do homem vai estar presente no seu relacionamento com Deus, porque Deus não ofende a nossa vontade. Isso já falamos muitas e muitas vezes e tem que ficar claro para nós. Não é algo automático. Com Deus nada acontece automático. Acontece por uma interação entre nós e Ele, e isso determina a justiça de Deus. Essa interação é respeitada, e até aqui, a hora que Ele está dando um presente, que é a fé, né? Mas o acolhimento, a vontade de receber é importante para definir o tamanho do valor recebido. Negociai em relação à fé significa realizar obras do servo fiel, né? Tiago 2:26, lá vai falar, a Bíblia é um todo, ela vai se explicando, né? A fé sem obras é morta. Então tem obras relativas à fé. E estas obras é que vão auxiliar, que vão nos auxiliar para que essa negociação aconteça. À medida que eu vou fazendo a obra de fé, porque é da palavra, vai acontecendo algo com relação à minha fé, que no caso é um fortalecimento da fé. Bom, então vamos às conclusões desse assunto aí, dessa primeira etapa da parábola. Todos nós convertidos vivemos a seguinte possibilidade: quanto mais agirmos por fé, mais aumenta a nossa fé, que tem tamanho, mas ela pode crescer. Esta é a negociação.
e portanto, o lucro, né? Ele veio buscar quanto haviam lucrado, ou seja, pegaram aquele valor, negociaram com ele e receberam um resultado. Um dobrou, outro dobrou e o outro guardou, né? Outros lá que receberam na mesma quantidade a mesma coisa. Uns multiplicaram por 10, outros multiplicaram por 5 e outros dos 10, uma parte multiplicou por 10, outra parte multiplicou por 5 e outra parte, novamente, escondeu, né? Então, essa negociação é que projeta o lucro. Por quê? Porque se creres, verás a glória de Deus, né? Estamos agindo por fé, vamos aprender a ver. Mas como que é isso? Se acreditares sem ver, porque isso é a essência da fé, não adianta ter fé a hora que você viu, lembra? Não é assim. Se você viu, já não era fé. A fé tem que vir antes, né? É uma coisa que Deus, que só por meio desse dom que é dado, porque não é recebido, não tem jeito de eu crer por mim mesmo. Eu não creio por mim mesmo. Eu tenho que ter algo que diz, não, isto é a verdade e isso é dado por Deus. Na medida que eu reconheço Jesus, isso sim é meu, e quero ir a Ele. Nesse momento eu ganho uma medida de fé. Pode ser a mais pequena, pode ser uma mina só, mas ela pode crescer. E se acreditares sem ver, se começar a exercitar, a negociar, vai obtendo o lucro, né? Reconhecendo a palavra de Deus, vai conhecendo a palavra e vai acreditando, então verás o que não se vê. E será fortalecida a vossa fé para coisas maiores. Aqui um ensinamento importante: ninguém começa com obras de fé grandiosas. Nós começamos com obras de fé pequena, pegando partes da palavra de Deus e tomando consciência, vendo que aquela verdade, querendo trazê-la para nós, e no nível que nós estamos. Não tem que se preocupar de grandes obras, né? Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. E realmente, os discípulos chegaram a fazer. Veja Paulo. Jesus evangelizou os 12 lá e alguns de Israel. Paulo evangelizou o mundo da época, né? Então, a fé, ela tem um poder extraordinário, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai começar no nosso limite e vai crescendo. É preciso que ela cresça, né? Se acreditarmos sem ver, reconhecendo que é a palavra de Deus, então passamos a ver. Nesse momento, há um fortalecimento na nossa fé e aí podemos renovar o ciclo para coisas maiores. A ciência dos homens gera uma crença fundamentada naquilo que é provado pelos sentidos ou por processos experimentais. Aí tem processos os mais diferentes, complexos, que chegaram a todo esse nível de desenvolvimento intelectual e de toda sorte aí do sistema mundo, né? Isso é ciência, é algo palpável, é algo que eu toco. A fé, isto não é fé, hein? Isso não tem nada a ver com fé. Fé é a certeza do que não se vê. Esse é o texto bíblico. Fé é a certeza do que não se vê. Portanto, somente pode existir com base numa palavra que é digna de fé, a palavra de Deus, a única digna de fé. A fé começa em Deus, só existe fé em relação a Deus, porque Ele é a verdade, e cresce para Deus, tem que crescer, das coisas pequenas para as grandes, né? Então, aí que está a essência tá uma parte, né, do conteúdo dessa parábola importante. A fé é algo que vem de Deus numa medida, de acordo com a nossa resposta ao Evangelho que percorre o mundo, e depois, então, tem que se desenvolver dentro de nós e deve crescer, né? Mas com base em quê? Com base na palavra de Deus. Então, a palavra é a palavra de Deus. O que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você tem lido é a palavra de Deus.
Então, dentro de você tem que ter essa consciência. Então, é verdade. Então, é verdade. Se é a palavra de Deus, isso sim você tem que checar, porque está cheio de palavra nesse mundo que não é a palavra de Deus e que falam que é a verdade. Não, mas a verdade em essência é a palavra de Deus. Se é a palavra, então é verdade. Lembre-se que quando Moisés, no monte, viu a sarça ardente e se aproximou e via que ela não se destruía, e ele estranhou aquilo e Deus começou a falar com ele, e ele se sentiu tão aflito ali diante de algo tão grande, né? Deus o enviou para falar ao povo de Israel, né? E ele quis saber o nome de Deus. E Deus falou assim: eu sou é o meu nome. Eu sou. Eu sou é o verbo ser, ele é o próprio verbo ser. Se é a palavra de Deus, então é. É ser. Não tem jeito. Se é a palavra de Deus, é a verdade, é o ser. Porque o próprio nome de Deus é eu sou, né? E por isso, essa consciência tem que estar firme dentro do nosso ser. Tem que estar firme na nossa mente, no nosso modo de tratar as coisas de Deus, né? Essa convicção é um vínculo que sustenta a perseverança. É por causa dela que a gente persevera na palavra. Porque tem tantas coisas que a gente ainda não percebe, não conhece, mas vai perseverando por causa dessa convicção. É a palavra de Deus, então é verdade. E se é verdade, Deus está disposto a me revelar. Ele deu àquele que conhece toda a verdade para estar comigo. Isso foi obra de Cristo, é a presença do Espírito Santo conosco, né? Essa convicção é o vínculo que sustenta a perseverança e que nos liga ao reino dos céus. Pode imaginar essa convicção como uma corda. A palavra de Deus é a verdade e eu vou segurar nessa corda. E vou subir por ela. Vou me firmando nela. Porque ela me liga ao reino dos céus. É um vínculo que me leva às portas do reino, tá? Então, se é a palavra de Deus, é a verdade, isso é uma coisa que sempre vai nortear a vida do cristão e que vai lhe dar firmeza. É por isso que quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente tem muita coisa que não entende, mas a gente deve ter esta base para entender adiante. Antes de você ter o entendimento, você já tem a convicção. Isso é tão essencial, porque senão existe muita facilidade para o engano, né? Vamos ver o seguinte: as parábolas, muitas delas levam a um julgamento, né? E essa parábola dos talentos, assim como as das virgens, né? Lembra do julgamento que houve? A porta fechou para algumas e abriu para outras, né? Agora vai acontecer um julgamento com relação aos servos que receberam este valor, esse talento, essa mina, né? O julgamento dos servos. Vamos ver a visão de Mateus. Aí vão ser dois textos que representam o julgamento na versão de Mateus, e depois mais dois textos que representam o julgamento na visão de Lucas, né? Mateus 25, versículo 19 até o 23, vai dizer o seguinte: muito tempo depois, ele continuando a parábola, né? O senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. Negociai. Agora ele voltou, vai pedir conta. O que recebeu 5 talentos, aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Esse muito aqui não tem nada a ver com aquele tantinho que era 3 talentos e virou 6, ou 3 minas e virou 10, uma mina e virou 10. Na verdade é muito, é coisa lá do reino, né? É coisa grandiosa. Mas porque foi fiel no pouco. Então o pouco é isso que nós temos aqui. É essa fé que nós temos aqui que precisa estar crescendo, multiplicando.
Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. Na passagem de Lucas, ele vai falar um outro aspecto disso aí. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veja só, para Deus foi agradável os 2 casos. Mesmo que tinha 5 talentos e conquistou outros 5, como que tinha 2 e conquistou outros 2. Então, na visão de Deus, a importância é que esteja crescendo. Por quê, hein? A gente já falou isso em outras vezes, porque é vida, pessoal. Vida é algo que cresce. Vida é algo que cresce, está escrito na criação. Enquanto uma planta está crescendo, está se desenvolvendo, está lançando ramos, ela está com vida. Na medida que ela começa a secar as pontas e vai indo, não é que ela já morreu, mas ela já está definhando, né? Porque a vida cresce, né? A vida cresce. Então, a fé viva é aquela que está crescendo, né? Por isso vem o questionamento para nós mesmos, né? Como que está a nossa fé? Ela está crescendo? De qualquer forma, nós vimos aí que Deus, né, aquele que voltou da viagem, julgou esses servos como servos bons e fiéis, né, porque houve um crescimento no valor que havia sido confiado, né. Mas veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. Esse texto aí, colhes onde não semeastes e recolhe onde não espalhaste, dá um entendimento estranho aí, mas peraí, esse senhor aí, ele ia lá e tomava as coisas? No finzinho nós vamos entender isso aí direito. Nenhuma palavra dessa está na Escritura à toa, ela tem um sentido importante para nós. Mas não é agora que nós vamos falar disso. Mas de qualquer forma fica aí, é um homem duro, ou seja, um homem rigoroso. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Isso é verdade. Ele respeitava Deus. Esse cara respeitava Deus, ele tinha respeito por ele, mas não estava disposto a fazer algo com aquilo. E guardou, enterrou na terra. Enterrou, né? Eis aqui, toma o que te pertence. Foi lá e devolveu. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. E vem a frase, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar teu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. E aí ordenou aos outros, tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. A esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse vai ficar do lado de fora. Lembra das virgens? Fechou a porta e algumas ficaram do lado de fora. A luz está do lado de dentro e as trevas do outro lado. Mesmo que essas trevas sejam algo não similar ao inferno, não importa agora para nós. Importa é estar do lado da luz, né? Então, será dado ao que tem e terá em abundância, e ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter, e o servo inútil jogai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, veja só a importância do crescimento. Cada um que cresceu foi acolhido, né? Vamos ver a passagem então, a continuação, a passagem de Lucas. Acho que já pulamos exatamente. Passagem de Lucas. Julgamento dos servos.
Lucas 19. Então agora na versão de Lucas, sempre comparando, né? Veio o primeiro, Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Lembra, cada servo na versão de Lucas tinha recebido uma mina, né? Eram 10 servos, receberam uma mina. No julgamento ele fala de 3 tipos de resultados. Então o primeiro tipo é esse aí. Senhor, teu dinheiro recebeu 10 vezes mais. Então alguns dos 10 receberam 10 vezes mais. Ele lhe disse, muito bem, servo bom, porque fostes fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Olha que interessante, lá falava, vem regozijar-te com teu Senhor, fostes fiel no pouco, vai receber grandes coisas, né? Aqui fala, receberás o governo de 10 cidades. É um reino, é uma posição no reino, uma posição de... maior de destaque, uma posição de destaque, um governo, né, relativo a 10 cidades, não sabemos direito o que é isso, né, mas é algo lá do reino, é como se estivesse numa organização humana governando 10 cidades. Servo bom porque foi fiel nas coisas pequenas, aqui na terra. As coisas aqui da terra são pequenas, mas quando elas estão relacionadas com Deus, então, e nós, por causa disso, buscamos fazê-las crescer segundo o Evangelho, então receberemos isso lá no reino em forma de coisas grandes, enormes, né? Governo de 10 cidades. Veio o segundo, Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a este, sê também tu governador de 5 cidades. Então uma posição no reino. Veio também o outro, Senhor, aqui tens o teu dinheiro. Guardei embrulhado num lenço. Lembra do outro? O outro lá na versão de Mateus falou, não, ele enterrou na terra. Aqui embrulhou num lenço, né? Que será que é isso aí, né? Vamos ter que meditar sobre isso, porque tem respostas, né? Para aquele que enterra e para aquele que embrulha num lenço, né? Pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Novamente, nós vamos ter que tratar dessas frases lá na frente, né? Vamos ver o que é isso, para ficar tudo bem claro para a gente desse processo, né? De qualquer forma, esse também reconhecia em Deus o homem rigoroso, né? E teve medo, ele tinha respeito. Ele simplesmente embrulhou lá num lenço, é um jeito melhorzinho do que o outro que escondeu de vez, mas, e guardou, não jogou fora, não fez nada disso. Porém, por causa disso, veio o seguinte juízo. Lá em Lucas, vai continuando, diz assim, replicou-lhe ele, servo mau, pelas tuas palavras te julgo, sabias que sou rigoroso e que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não pusestes o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu teria retirado com juros, né? Novamente, os juros, o crescer, o aumentar do bem precioso, tá? Disse aos que estavam presentes, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Replicaram, Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam, e aí, agora, ele está falando daquela pessoa lá do começo da parábola, lembra? Aqueles que não o queriam por rei, e que rejeitaram, e que perseguiram, inclusive, os servos, né? Isso eu estou falando na história de Israel, né? Então, quanto aos que me odeiam, que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Então, esse é um juízo rigoroso de um rei, né? Uma visão de um rei que seria o normal nesse mundo, na época dos reinos, né? Aquele que se opunha ao rei e se opunha de maneira assintosa, acabava sendo massacrado na presença dele. Então, esse é um ensinamento para nós, um ensinamento para tirar conclusões daí. Bom, vamos continuar um pouco mais. Cara,
Agora aí, vamos lá. Quanto tem aumentado a nossa fé? Essa é a pergunta, pessoal. Quanto tem aumentado a nossa fé? Essa é a pergunta que eu faço para mim mesmo. E é a pergunta que você tem que fazer para você. Porque, senão nós estamos lendo palavras, acha bonitinho, curioso. Mas e essa questão? Está aumentando a nossa fé? A sua fé, você que está me ouvindo, está aumentando? Você tem como perceber isso? Sem uma fé viva vivo é aquilo que cresce. Sem uma fé viva, que está crescendo, não é possível estar na presença de Deus. Não foi isso que a parábola nos ensinou? Os dois que nos quais não aconteceu o crescimento do valor, não houve a negociação, não houve resultado de acréscimo, ficaram fora da presença de Deus. Nem digo que foram para o inferno, eles tinham a fé, tinham o respeito, mas ficaram fora. Não é possível estar na presença de Deus. Veja só, eles não... Ficou faltando algo importante que nos coloca na presença de Deus, que é estar crescendo na fé. Uma coisa para refletir seriamente, cada um de nós. Aí é cada um para si mesmo, né? Todos nós temos que estar pensando, eu preciso ver resultados de crescimento na minha fé. Tem que procurar na Bíblia como é isso, né? Vamos lá. Conclusões. As conclusões dessa parábola, da parábola dos talentos ou do dinheiro emprestado, passam por essas respostas aí. Algumas nós já falamos, vamos repetir de uma maneira mais detalhada, né? Mas essas respostas são essenciais para a gente formar um conceito sobre a parábola bem claro. Primeira pergunta, o que é a fé? Segunda pergunta, aquela lá, o que é a capacidade que limita a dimensão da fé quando recebida como uma dádiva de Deus, como um dom de Deus, como um presente de Deus? Por que é limitado para um e para outro? Não, nós já falamos, precisa ficar bem claro. Como cresce a fé? Essa é importante, hein? Porque sem isso aí não se comparece na presença de Deus. A fé sem resultado é uma fé morta e, portanto, ela está lá parada e não está realizando nada. Como que cresce a fé? Ela cresce operando, ela cresce negociando, né? O que é isso? Como cresce a fé é importante saber, né? Quarta pergunta. O que é enterrar o talento na terra? Enterrar é na terra, mas tudo bem, fica enfatizado aí, né? O que é enterrar o talento e o que é embrulhar a mina no lenço? Duas coisas diferentes, tá? Tudo bem que o resultado delas não é muito diferente, mas a gente precisa saber, porque às vezes a gente não está na primeira, mas pode estar na segunda. Então tem que saber direitinho o que é isso. E isso é que nós vamos trazer aqui com a ajuda do Espírito Santo, né? Quinta pergunta. O que é levar o talento ou a mina ao banco? Isso acho que a maioria já sabe mais ou menos o que é, mas tem que ver detalhes. Tem que ver detalhes porque senão é só um disfarce da resposta da quarta pergunta, tá? Então tem que ver detalhes. O que é levar essa mina ao banco? Temos que entender direitinho isso daí, também é importante. Tá vendo quantas coisas vamos extrair da parábola? E a sexta pergunta, o que significa colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes? E depois que eles falavam na sequência, ou tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. O que será que significam estas frases, né? Com essas três questões, nós vamos ter uma visão abrangente da parábola e um ensinamento para guardar, né? Vamos lá, primeira pergunta, né? O que é a fé? Nós já falamos, vamos repassar aqui com calma, né? Vamos ver. Fé é a plena convicção de que a palavra de Deus é a verdade e somente ela é a verdade. Vou parar um pouco aqui. Somente ela é verdade é estranho, né? Tá cheio de verdades aí que foi provado. Eu sempre comparo com essas coisas do mundo, né?
Que as pessoas falam, não, a verdade está naquele que estudou, desenvolveu. Isso vale realmente para as coisas desse mundo, tá? Que são aquilo que nós tocamos, que nós vemos, que nós sentimos, e é aí que se desenvolvem o quê? As descobertas. A ciência vai descobrindo coisas. Descobrir é o que está. É o próprio sentido da palavra mesmo, é tirar aquilo que estava coberto. O que o homem fez até hoje, com tudo que está ao redor dele? Foi descobrindo coisas, propriedades dos materiais, propriedades dos vegetais, descobrindo monte de relação, de forças, né? Coisas extraordinárias que chegaram a limites que a gente nunca podia imaginar há poucos anos atrás, né? Mas nenhuma dessas coisas é verdade. Nenhuma delas é verdade. Porque tudo que está criado, ele está criado e vale para esse contexto que nós vivemos aqui, que é algo que vai passar. E, portanto, se vai passar, é uma verdade limitada. A verdade eterna, né, é aquela que está contida nesse recipiente tão pequeno, a menor das sementes, que é a própria palavra de Deus. Essa é a verdade. E somente ela é a verdade porque vale sempre. Aquilo que vale só um tempo é uma verdade meia capenga, né? Ela vai acabar. Então, para que serve todas essas coisas que Deus deixou aí, que o homem vai descobrindo e se entusiasma e se orgulha disso e faz tanto alarde? Para que Deus deixou essas coisas? Porque elas deveriam apontar para Deus. Tudo que o homem descobre tem um sentido nessa verdade eterna. Ou tem um paralelo, vamos dizer, o mais certo é dizer tem um paralelo. Tem algo que representa uma verdade maior, que é aquela que está ligada ao reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fé é a plena convicção da palavra de Deus. Ela vale independente de tudo o que acontece nesse mundo e nós precisamos dessa convicção. Todo aquele, continuando agora, todo aquele que converteu-se possui uma medida dessa verdade. E qual é a primeira medida? Crê que Jesus é o Filho de Deus, ele veio ao mundo para anunciar isso, ele é o Filho de Deus, ele morreu e ressuscitou, então ele é o Filho de Deus, ressuscitou, e ele é o Senhor. A hora que ele é esse rei que se ausentou e vai voltar, e é o Senhor absoluto. Essa é a mínima verdade que tem que estar naquele que recebeu o dom. Ele tem que crer nisso, né? Essa é a primeira medida de fé. A primeira medida é essa aí. Mas só que ela precisa crescer, né? Então a primeira medida é essa verdade, é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ressuscitou, é o Senhor. É a primeira medida de fé, mas a partir dessa precisamos crescer para uma fé maior, para uma fé crescente. Pela parábola, uma questão importante. Todos os que cresceram na fé foram aceitos no reino. Olha só. Todos os que cresceram. Como é importante responder aquela pergunta, como que está a minha fé, hein? Porque todos os que cresceram na fé foram aceitos no reino. Ocupando uma posição, tudo bem, segundo o seu grau de crescimento. Veja bem, o que cresceu lá só um pouquinho, ele não pode ocupar no reino a mesma posição daquele que cresceu mais. É nesse tempo aqui que nós temos que ir preparando a condição para chegar lá no reino, no final dessas parábolas das 10 virgens e a dos talentos. Nós vamos fazer isso, um resumo sobre estas coisas que são importantes para quem crê, para quem é convertido e que nos coloca em posições diferentes de acordo com esse grau de crescimento. Precisa ver que para isso acontecer, existe um esforço, existe algo em nós, é uma batalha da fé.
É a batalha da fé, que é o bom combate. Paulo falou, lutei o bom combate, guardei a fé. Guardei não que nem os homens guardaram enterrado. Guardei protegendo-a, fazendo-a desenvolver-se, fazendo-a crescer, né? E depois ele explica como é isso. A gente, lá no finzinho, vai dar uma passagem sobre isso. Ocupando uma posição segundo grau de crescimento, tá? Então é isso que nós precisamos saber. Segundo grau que crescemos, vamos ocupar uma posição no reino. O mais importante é que já vai estar dentro do reino. Isso deve valer, e aí eu estou pondo aqui, é uma conclusão, até para os que tiveram apenas o lucro. Não teve nenhum caso desse lá, né? Mas deve valer para eles de alguma forma. Nós também vamos falar sobre isso na resposta dessas perguntas. Tem algo aí que tem que ficar meio que tem que ficar presente na nossa conclusão. Tem a ver com essa história dos que tiveram o lucro. Porque o lucro já é um crescimento, né? Referente aos juros dos bancos. É paralelo com o juro. Pequenininho que nem o juro do banco, tá, pessoal? O juro do banco é pequeno mesmo, né? Então, esse lucro pequeno, que é aquele lucro que é extraído do banco, ainda assim deve nos colocar numa posição no reino. Mas aí tem uma questão que aí fica para depois, tá? Os demais ficaram do outro lado da porta, isso é bem claro, tá? Os demais ficaram. Então, fé é essa convicção na palavra de Deus, que ela é verdade, e somente ela é verdade, e todo aquele que converteu-se possui essa medida e tem que saber que ela precisa crescer. O que é a capacidade que limita a dimensão da fé quando recebida como um dom de Deus? Isso nós já falamos, vamos repetir. Essa capacidade, e vamos tratar um pouquinho mais detalhado agora sobre isso. É a disposição individual que nós possuímos ao sermos expostos ao anúncio do Evangelho. Essa disposição individual, né, de cada um, de cada ser, vai se lançar para o Evangelho mais abertamente, ou de um modo mais fechado, ou de um modo mais tímido, né? Mas esse lançar-se, essa vontade, essa disposição é que vai definir o tamanho dessa primeira fé. E eu estou para dizer para você que muitos dos que receberam uma grande fé no início, porque estavam entusiasmados, eventualmente depois podem ter caído. Tá? Isso a gente viu em outras parábolas, né? Em outra parábola que falava aquele grão que caiu na terra boa, cresceu imediatamente, mas não tinha raízes, né? E aí definhou lá na frente. Então é um alerta. Opa, uma coisa tem que estar ligada com a outra, né? Precisamos saber. É importante ter a fé maior logo de início? O que recebeu 5 talentos ganhou outros 5, ficou senhor de 10 cidades, né? Mas, mesmo que recebe 1, pode crescer e chegar até 10, como está na visão de Lucas, né? Então, são coisas que precisa ficar na nossa mente, né? Essa disposição individual é importante, é lógico, senão não tem a conversão, mas a partir daí você recebe uma medida e daí para frente o que importa é ela crescer. Seja ela grande, seja ela pequena, precisa crescer. Não é alguma habilidade pessoal ou conhecimento, pois isso não existe para o recém-convertido. Ele é igual um bebê, aos olhos de Deus é um bebê. Ele não tem nada que conhece que seja útil para o reino, porque o conhecimento desse mundo é um paralelo, ele não tem a essência do reino, né? E portanto, não tem nenhum conhecimento e muito menos habilidade, não pode fazer nada, né? Ainda está começando, ele pode começar a exercer aquela fé daquele momento inicial, isso sim. Mas não é algo que ele tinha antes, ele recebe naquela hora. Portanto, não é habilidade nem conhecimento. É a dimensão da vontade interior em acolher a boa nova, isso é importante, né? Esse entusiasmo em acolher a boa nova que muitas vezes foi feito através de sinais e prodígios, para despertar essa vontade de acolher a boa nova. Isto é pessoal, tá? É individual e, portanto, determina o tamanho do dom. É aí que está o tamanho do dom. Contudo,
mesmo que seja pequena, uma mina, a fé ainda pode crescer. E é isso que eu digo que é interessante, porque a versão de que Lucas trouxe pela inspiração do Espírito mostrava que todos tinham recebido uma mina, e um produziu 10, outro produziu 5 e outro, infelizmente, guardou essa mina, né? Bom, vamos lá, mais uma tela por hoje para nós encerrarmos, né? Como cresce a fé? Nós já falamos várias vezes, né? E vamos repetindo, é para isso ir sedimentando dentro de nós mesmos. Ela cresce pelo exercício que é, na parábola, colocado como negociação. Então vamos ver aí uma frase que ajuda a guardar bem. Crer na palavra de Deus, crer no que a palavra de Deus afirma. Então aquilo que a palavra de Deus afirmou é a primeira questão, o item A. Crer no que a palavra de Deus afirma. Esse é a primeira condição. Aí agora eu vou ter que subir para a segunda. B. Permanecer perseverando nessa palavra sem ver, para então passar a ver. Por quê? Porque a palavra de Deus afirmou que se creres, verás. Isso precisa estar na nossa cabeça. A palavra de Deus falou, se creres, verás. Mas lembra que precisa de perseverança. Nós vimos lá naqueles passos de Pedro, como é importante a paciência, perseverar ali, porque é isso que vai fazer crescer, né? Tem a história da viúva com o juiz iníquo. Para vencer a iniquidade precisa da perseverança, tá? Então, permanecer perseverando nessa palavra, sem ver ainda, mas sabendo que vai ver lá na frente. E quando chegar essa hora, você vai estar fortalecido na fé. Mas aí retoma o processo para coisas maiores. Trabalhamos sempre de coisas pequenas para coisas cada vez maiores. Retomar o processo para coisas maiores, sempre mantendo-se no conteúdo da palavra de Deus, que é o Logos, o todo, cujo limite é quem? É Jesus Cristo, que é o Verbo. Então é aqui que hoje nós vamos interromper. A gente continua aquelas perguntas na próxima vez e depois fazemos um resumo final das duas parábolas. É muito importante para nós todos cada resultado destes textos bíblicos, porque eles trazem a essência para a nossa existência nesse mundo. Sem fé, impossível agradar a Deus. Bom, vamos nos colocar na presença de Deus porque nós cremos. Você que está me ouvindo crê, esse assunto é um momento importante para você que está ouvindo desenvolver a sua fé, ganhar firmeza, né? Todos nós precisamos aproveitar essas palavras, elas estão lá nas Escrituras, são para nós, né? Então, vamos, diante de Deus, colocar cada uma dessas palavras pedindo a Deus, pedindo agora em nome de Jesus Cristo, para que Ele coloque essa palavra como algo vivo nos nossos corações, algo que cresce, que se desenvolve. Abra o nosso entendimento, Senhor. Toca-nos com esta verdade tão preciosa, para que nós possamos dar todo o valor que ela merece e possamos caminhar com ela rumo a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.